Olá, meus queridos, tudo bem com os senhores? Hoje eu vou retomar com vocês as nossas conversas a respeito dos clássicos Disney, aqui nessa minha conta nova. Hoje conversando a respeito daquele que talvez seja o mais polêmico de todos os clássicos Disney. É claro que eu estou falando de A Canção do Sul, filme de 1946. O filme que tem a alcunha de O Filme que a Disney Quer Esquecer. Um filme que foi lançado oficialmente aqui no Brasil e em vários outros países somente na mídia em VHS. Vocês estão vendo aqui o VHSzinho dele. Esse DVD aqui trata-se de um fan-made que eu comprei. Um fan-made bem simples, mas que para mim supre a necessidade. Quando eu quero assistir ele em DVD, eu consigo assistir ele lindamente, então assim, para mim tá de boa essa ediçãozinha também. Não existe muito que a gente possa fazer acerca desse filme. Eu andei lendo na internet, me parece que esse filme não existe nem mesmo no catálogo do Disney Plus. Eu não possuo esse streaming. Aliás, eu não possuo streaming nenhum, então eu não sei dizer, eu não posso afirmar. Parece que é isso, não existe disponível nem mesmo no Disney Plus. Mas aqui nós gostamos, nós preservamos a mídia física. Então eu tenho aqui preservado em VHS, lançado pela Abril Video em 1991, A Canção do Sul. Esse filme tem uma coisa interessante, gente, que eu reassistindo ele, muitos anos depois, né, reassisti hoje para poder fazer esse vídeo, para poder conversar com vocês, é o seguinte, eu não consigo encontrar absolutamente nada nele que seja polêmico, nada que justifique essa coisa de esconder um clássico que é tão bonito. Eu coloquei até na internet para verificar o que existe de polêmico nele, porque ele retrata a escravidão, porque existem pessoas ali que trabalham nas plantações de algodão e eles trabalham com alegria. Como pode escravos trabalharem com alegria? Talvez, gente, isso não coubesse ali no contexto do filme. Nós estamos tratando aqui de um filme para crianças. Talvez não coubesse essas discussões. E aí a Disney, o Disney Plus, ele tem aquela mecânica. Quando um filme, digamos assim, ofende o contexto da época vigente, uma época tão sensível como a que nós vivemos, eles colocam uma mensagem. Mas este filme aqui em particular, parece que nem isso eles quiseram fazer. Eles quiseram realmente esquecer, não só o Disney Plus, né? Todas as outras mídias, né? Tanto é que ele só foi lançado, não sei como, por um milagre de Deus, em 1991 em home video pela Abril Video. E depois nunca mais. Esse filme não foi lançado em DVD, esse filme não foi lançado em Blu-ray. Esse filme é uma coisa velada, uma coisa que a Disney tem uma certa vergonha. Como eu falei para vocês, nada justifica isso. A história desse filme é a seguinte: nós temos esse menininho aqui, os pais dele estão passando por uma espécie de crise no casamento. Por conta disso, esse menino está indo com a mãe para a casa da avó, no caso, a mãe dela, a mãe da moça, a mãe da mulher, junto com o pai. Esse pai, a princípio, não tem intenção de ficar ali no lugar. Ele está indo com eles levá-los, mas ele vai retornar. Isso vai provocar no menino assim uma tristeza muito grande. Ele vai ficar nessa casa da avó, né, uma propriedade imensa, uma espécie de uma fazenda, de um mega sítio, mas ele não quer, ele quer estar ali com a família, com a presença do pai. E por ele ser um menino, obviamente que ele vai fazer amizades, associações ali naquele local. Nós temos apresentados aos personagens que são, nós podemos dizer assim, escravos. Isso não fica muito claro no filme, a relação entre escravidão e a relação entre trabalho.
Nós temos aqui uma atriz super premiada, Hattie McDaniel, que ganhou o Oscar de melhor atriz coadjuvante por E o Vento Levou, filme de 1939, ganhou o Oscar em 40. Ela está trabalhando aqui como a babá deste menino. Ela parece que foi babá também do pai dele, é uma senhora, uma mulher que está ali na família há gerações. E não fica claro pra gente essa relação, se é uma relação de trabalho, se é uma relação de escravidão, isso não fica implícito. Tem um menino, quando ele chega na casa dessa avó, um menino mais ou menos da idade dele, esse menino é tratado como um servo, um funcionário, um escravo, nós podemos dizer assim. Mas o que nós temos de entender é que esse filme retrata um contexto de época. Sendo assim, nós não podemos mais assistir novelas como A Escravizaura, filmes como 12 Anos de Escravidão, sei lá, a coisa anda ficando tão estranha, né? Existe um retardamento mental que assola o mundo inteiro, sobretudo o Brasil, nesse sentido, nesse aspecto. Ai, mas pode ser que as populações negras se ofendam com esse filme. Meus queridos, vocês vão se ofender com um filme que tem quase que 80 anos de idade? Vocês têm de se ofender com os governos, com as políticas que os governos fazem para nós, né, como sociedade, como país como um todo. Nisso eu não vejo ninguém se ofendendo. As pessoas estão bem confortáveis aí com os governos vigentes. As pessoas vão se preocupar com um filme de quase 80 anos. Tem piedade, né, gente? As pessoas precisam aprender o que é contexto de época, o que é uma realidade da época, e não ficar com essa bobagem, esse retardamento, essa imbecilidade. Ai, tais filmes não conversam mais com o contexto atual. Ah, gente, vai caçar o que fazer, né? E aí, pessoal, retomando aqui, nós somos apresentados também ao tio Remus, que é esse senhor. Também não fica claro se ele trabalha ali na propriedade, se ele é um escravo. O menino o encontra próximo ali à propriedade, mas assim, não existe nada que diga que você consiga bater o martelo. Ah, o tio Remus é um escravo, o tio Remus é funcionário. Fica uma coisa meio que no ar, uma coisa meio que implícita, digamos assim. E esse tio Remus vai notar que esse menino é um menino que está passando ali por um drama familiar e vai contar para ele várias histórias. Essas histórias têm uma coisa muito interessante. Aqui em A Canção do Sul, nós vamos ter um misto entre animação e atores reais. E o tio Remus, em vários momentos, vai contracenar com essas animações. É muito interessante a gente ver os avanços da Disney nesse aspecto aqui em 1946. Depois essa técnica vai ser aprimorada mais para frente com o Mary Poppins, mas aqui nós temos os primórdios dela, bastante interessante de acompanhar. E as histórias que o tio Remus conta para o menino são histórias muito interessantes. A história de um coelho que decide deixar para trás os problemas, deixar para trás a casa dele, eu não quero mais viver isso aqui, e vai entrando em várias encrencas, em várias enrascadas, fazendo para a gente uma alusão, uma lição de moral de que aonde quer que a gente vá, os problemas irão com a gente, ou surgirão outros problemas. E o menino, por sua vez, que está ouvindo essa história, vai aplicando na sua vida esses conceitos dessas histórias que o tio Remus conta. A mãe dele vai detestar isso. Num dado momento vai até mesmo proibir que o tio Remus conte tais histórias. Ele vai ali abandonar o local. Então, gente, se vocês vejam, se o tio Remus vai abandonar o local, a fazenda, por vontade própria, isso significa que ele não é um escravo. Então, assim, é uma coisa que fica ali no ar. Então, assim, eu não entendo por que esse drama todo. Não existe nada ali que é dito, nada que, sabe? Não existe nada. Era só colocar um aviso, já que essa coisa ofende tanto os parâmetros atuais de mundo. Não existe nada que ofenda a Canção do Sul. Não existe uma coisa assim, ai, fulano é macaco, igual o pessoal gosta de falar da obra de Monteiro Lobato, né, com termos
pejorativos, não existe nada aqui nesse sentido. Então, é uma coisa que realmente é uma tolice. Num determinado momento também, esse menino vai fazer amizade com essa menininha. Ela é irmã de 2 irmãos, as famílias parece que não se gostam muito, não se dão muito, mas eles vão se gostar bastante, vão formar aí uma duplinha, uma amizade bem interessante. Aqui é o coelhinho da história que o tio Remus vai contar. Nós temos esse coelho que é muito esperto, que consegue se safar aí de várias enrascadas, e tem os inimigos desse coelho, né? Nós temos a raposa, que embora por natureza ela seja esperta, ela se deixa enganar também muitas vezes pela inteligência do coelho. Nós temos também o urso, que embora ele tenha força e tamanho, ele é um bobão. Ele é enganado facilmente. E é bem interessante acompanhar as historinhas que o tio Remus vai contando a respeito desse coelho. Ele faz 3 inserções contando a história desse coelho, a depender do que está acontecendo também no mundo real, no caso lá na fazenda, esse drama familiar do menino. De modo geral, eu acho A Canção do Sul um filme muito interessante. Ele é também um musical, seguindo a cartilha Disney. Nós temos aqui algumas canções, uma canção que o tio Remus canta, bem bonitinha, Zip-a-di-doo-dah, uma canção bem legal de se acompanhar, bem divertida. E é isso, pessoal. A Canção do Sul, o filme polêmico da Disney. Nossa, uma dificuldade para conseguir encontrar e localizar. A cópia em VHS é um filme que é difícil quando se acha por aí, ele é com um preço bastante elevado. Existem várias cópias, mas é que elas estão nas mãos de colecionadores. Quando aparece lá no Mercado Livre, o preço não é tão agradável, mas é a única mídia oficial que nós temos desse filme. Vocês podem ver aqui que a minha ediçãozinha tá até meio que apagadinha, muito antiga, né, pessoal? Ó, Walt Disney Home Video, edição dublada, A Canção do Sul. Aqui, ó, tio Remus, o menininho. Esse menino, esse ator morreu jovem, apenas com 31 anos, ele já havia falecido. Essa menina, o coelhinho. Aqui nós temos alguns dizeres que eu não sei nem se eu enxergo. Vencedor de 2 Oscars. Oscar especial para James Baskett, que é o ator que faz o tio Remus, e também Oscar de melhor canção, Zip a Diduda, essa canção aí que o tio Remus interpreta. Então aqui mostrar para vocês a lombadinha. Eu não sei se a luz está ajudando, talvez vocês não consigam ver muita coisa aí, ó. O coelhozinho na lombada. Abre o vídeo classificado como infantil. Aqui a cor tá melhor. Talvez a gente consiga ver alguma coisa. Ó. A Canção do Sul, estrelando James Baskett, que é o tio Remus, Robbie Driscoll, de A Ilha do Tesouro, Ruth Warwick, de Cidadão Kane, Hattie McDaniel, que eu já mencionei, vencedora do Oscar de melhor atriz coadjuvante por E o Vento Levou. E agora eu vou fazer a nossa tradicional lidinha aqui da sinopse. Vamos lá. Ah, esse daqui é o urso que eu falei para vocês. Embora tenha tamanho e força, é todo bobalhão. É enganado facilmente aí pela raposa e também pelo coelho. Vamos lá, gente. Johnny é um garotinho triste e solitário que é levado para a casa de seus avós depois de uma briga entre seus pais. Perturbado com a separação, o garoto decide fugir e é encontrado por tio Remus, um sábio e gentil empregado da fazenda. Tá vendo aqui, pessoal? Um empregado que decide ajudá-lo. Para alegrar Johnny e ensiná-lo a resolver seus problemas, tio Remus passa a contar fábulas de animais que cantam, dançam e adquirem vida através de desenhos animados. Um filme contagiante com belos efeitos especiais de animação e uma trilha sonora maravilhosa. 94 minutos, colorido, censura livre.
Abril Video, lançado em 1991. Mostrar o VHS em si. Ó, pessoal, aqui o selo da frente, ó, A Canção do Sul. Vou trazer aqui para mais perto para vocês verem. Aqui a locadora a qual ele pertencia, ó, Espacial Video. Era uma locadora que também tinha serviço de delivery de pizza para compor a renda, ó, locação de fitas e pizzas para viagem. A Canção do Sul em home video. E aqui, como eu falei para vocês, o meu fan-made em DVDzinho bem simplesinho, simplérrimo na verdade, gente, de A Canção do Sul, ó. Tio Remus, o menino e a menina, os amiguinhos, o coelho, aqui algumas cenas do filme, da parte de animação, e aqui o disco. Eu não sei, para quem é de São Paulo, tá até apagadinho aqui, preciso mandar trocar essa imagem aqui do disco, ou mandar fazer outro, sei lá. Para quem é de São Paulo, existe ali na rua Quintino Bocaiúva, na Sé, próximo ali do Sebo do Messias, um local muito antigo chamado Museu do Disco. Ali trabalha o seu Nazaré e a sua esposa. Estão ali há muitos e muitos anos. E o seu Nazaré, ele trabalha com algumas cópias. Filmes que não foram lançados, filmes que são difíceis de você encontrar alguma edição, ainda mais em preço convidativo. Então ele tem lá algumas cópias. Eu comprei esse fanmadezinho de A Canção do Sul lá com ele, já faz muitos anos. Nem sei se ele está ainda com essas cópias. Alguns filmes da Barbara também, no momento que ainda não existia o DVD de tais filmes, ele tinha cópias. Então, assim, uma dica para quem procura determinados filmes e talvez esteja encontrando aí a preços altíssimos, Museu do Disco, Rua Quintino Bocaiúva, Seu Nazaré. Ele tem algumas cópias de alguns filmes. Como faz tempo que eu não vou até lá, deem uma ligadinha antes, vocês conseguem encontrar facilmente aí o telefone na internet. Ele tem lá algumas coisas muito boas, muito interessantes. Então, mostrando aqui as lombadas, pessoal. A Canção do Sul, filme aí de 1946, quase chegando a 80 anos de idade, né? E é o que eu falei para vocês, tanta coisa acontecendo no mundo, tanta situação real de preconceito, de morte até, e as pessoas dando preço para uma coisa, um contexto de época de quase 80 anos, gente. Vamos, né? Vamos trabalhar, vamos fazer alguma coisa que nos eleve, ao invés de parar, né? Dar atenção para uma coisa tão boba, para uma coisa tão tola. Inclusive a própria Disney Plus já passou da hora desse filme entrar no catálogo. Não existe nada aqui que desabone pessoas negras, nada nesse sentido. Esse filme aqui é mais uma obra-prima da Disney. E como tal tem que ser preservada, o acesso tem de ser fácil. Na minha opinião, eu acho uma bobagem. Tá certo, pessoal. Por hoje é só. Queria conversar aí com vocês a respeito da Canção do Sul. Me falem aí as impressões de vocês, se vocês gostam desse filme, se vocês possuem, se vocês têm dificuldade de localizar, se vocês têm a fitinha VHS. Tá certo? Um beijo e até o próximo. Fiquem com Deus. Bye, bye. Fiquem aí com o tio Remus. Tchau, tchau.